Muito boa noite. Primeiro domingo do ano. Parece até que eu falei há pouquinho tempo de 2014. Gente, passou rápido, muito rápido. Mas cá estamos todos nós, né? Reencarnados ainda. Daqui a pouquinho nós não estaremos mais nesse corpo, mas com certeza estaremos aqui, como muitos dos nossos que já partiram, mas que continuam vindo às reuniões, ajudando, participando, intuindo, inspirando. Então, sempre, né, aqueles que nos antecederam aqui continuam na área, porque a gente não para, né? A gente continua aí na nossa luta. E nós agradecemos a Deus por mais esse ano, que nós possamos tirar bastante proveito nesse ano que está iniciando, que nós possamos vivenciar o que aqui viemos aprender, o que viemos buscar. Esse é o objetivo, nós não ficarmos apenas na teoria, mas sim na prática de tudo que essa doutrina fantástica nos orienta. E é muito bom, né, nós estarmos aqui. Então vamos procurando a nossa harmonização, a nossa interiorização, para fazermos a nossa prece e passarmos para a nossa irmã Valéria, que fará o estudo da noite. Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de estarmos aqui nesta casa que nos é tão querida. Que possamos, Senhor, no decorrer deste ano que se inicia, procurarmos aqui estarmos, assimilando essas orientações que a doutrina espírita nos fornece, para nos posicionarmos de forma segura na nossa atual reencarnação. Abençoa-nos, Senhor, que a nossa irmã receba a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada por tudo, Senhor, graças a Deus, e que assim seja. E com vocês, Valéria Cristine. Vamos lá. Vamos lá começar mais um ano, né? Estamos aqui hoje, primeiro domingo que a gente está aqui reiniciando, né, os estudos. Quer dizer, a gente nem para, na verdade, mas é o primeiro domingo, assim, né, do ano. E sempre que a gente vem falar, a gente fica com aquela questão, o que eu vou falar, sobre o que é, vem sempre aquela dúvida, né, Cris? Dá aquele frisinho na barriga, o que vai ser, como é que vai ser. E aí a gente sempre escuta e aprende, né, na doutrina espírita sobre o pensamento. Aliás, não é só na doutrina espírita, mas o pensamento é uma coisa tão constante, né, na nossa vida, em todos os instantes, e é bom que a gente faça uma reflexão sobre como, né, nós devemos direcionar os nossos pensamentos, quais pensamentos nós temos que procurar cultivar na nossa vida, no nosso dia a dia, como que os espíritos influenciam a gente nisso tudo aí, porque a gente sabe que nós estamos aqui, né, num número de encarnados habitando o planeta Terra, mas temos também toda uma população de desencarnados, de espíritos como nós, que estão só sem o veículo físico, que também estão aqui nesse intercâmbio, nessa convivência, e nós influenciamos eles e eles também nos influenciam. Então, a gente vai falar sobre isso aqui, também falar da prece, que também é uma forma, né, de pensamento um pouquinho diferente. Então a gente vai estudar algumas coisinhas aqui essa noite. Então a gente começa aqui no Livro dos Espíritos, na questão 459, onde Kardec pergunta o seguinte: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E a resposta: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então, olha como é que isso aí é complexo, né? Eles falam aqui, ó, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Mas aí a gente tem que ter um pouquinho de cuidado na compreensão dessa resposta, porque senão fica parecendo aqui que eles dirigem a gente, então a gente não tem responsabilidade nenhuma. A gente é como se fosse um fantoche, uma marionete que simplesmente é manipulado pelos espíritos. E não é bem assim, né? Nós sabemos que cada espírito, esteja encarnado ou desencarnado, tem o seu livre-arbítrio. E nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, a nossa
na nossa hora de agir, de deliberar, somos nós que estamos agindo, sofrendo influência ou não. Que influência, na verdade, aqui a gente está falando dos espíritos, mas a gente sofre influência o tempo todo. Dos encarnados, do ambiente familiar onde nós estamos encarnados, do nosso ambiente de trabalho, no nosso convívio de todas as formas com as pessoas. Então nós sofremos muitas influências. Agora, o que nós precisamos compreender e aprender com a doutrina espírita é a qual influência nós vamos ceder. A quem nós vamos dar ouvidos, porque nós sempre vamos estar em situações que vão gerar conflitos, que vão trazer às vezes desarmonia. Nós vamos aí ser influenciados tanto para o bem quanto para o mal. Vai depender de nós, da nossa vontade, ou seja, do nosso livre-arbítrio, seguir uma rota ou outra. Porque senão é muito fácil, né? E a gente costuma às vezes fazer isso. Ah, não é possível, tudo dá errado na minha vida, nada dá certo. Não é possível, só tem espírito me influenciando, eu estou sempre sendo obsediada. A gente quer sempre transferir, muitas vezes, a responsabilidade para o espírito aqui no caso, mas não. Nós é que temos que ter essa consciência e saber dessa relação que nós temos de encarnados com desencarnados é muito importante, porque isso nos ajuda, né, a tomar um rumo aí melhor, porque senão a gente foge aqui da nossa responsabilidade, não é isso, né? E aí na 464, Kardec pergunta o seguinte: como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? E aí eles falam o seguinte, ó: estudai a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós distinguir. Então, claro que a gente tem sempre que avaliar. Nunca o nosso anjo da guarda, um espírito amigo, vai falar ou vai nos intuir para alguma coisa que seja para fazer um mal, para alguma coisa que seja para causar uma desarmonia. E como que às vezes a gente pode distinguir isso? Ah, mas como é que eu vou saber qual é a medida? É só a gente simplesmente, num pensamento que nos é sugerido, a gente avaliar se a gente visse alguém fazendo o que está sendo sugerido para a gente fazer, se a gente ia gostar ou não. Então, se a gente ficar um pouco na dúvida, não devo fazer isso, e está sendo sugerido, não faça. Né? O que eles dizem, estudai a coisa. Então, a gente tem sempre que analisar o que é para o bem e o que é para o mal. Porque nós somos, é claro, espíritos inferiores. Nós estamos ainda num estágio de evolução muito pequeno, muito inferior, habitando um planeta ainda de provas e expiações, também inferior. E é claro que nós temos muito mais inferioridades do que qualidades, né? Lógico. Então, assim, a gente, claro que a influência ali sempre para o mal, ela vai ser maior, até porque nós ainda temos um pouco dessas paixões muito exacerbadas. Então, a gente tem que estar mais atento ainda. E sempre pedir ajuda, como nós vamos ver aqui, né, com a prece. Liga um pouquinho, hoje vou fazer igual o Sueli. Liga a benção, um pouquinho, mas liga que está quente. Hoje estou sentindo calor. E aí a gente tem sempre que avaliar. E como que a gente pode fazer isso? A prece, né? A prece, nós vamos ver aqui mais para frente, ela é um excelente método, é extremamente eficaz para, no momento de dificuldade, a gente sair daquela sintonia negativa, difícil, e sintonizar, né, em outras faixas maiores e melhores de vibrações. E aí na 466... por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal? Ou seja, por que ele permite? Na verdade, por que ele não impede? Eu acho que cairia melhor aqui, né? Por que Deus não impede da gente ser influenciado por espíritos maus? Olha a resposta. Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passa pelas provas do mal para chegar ao bem. Nossa missão é a de colocar-te no bom caminho, e quando mais influências agem sobre ti, és tu que as chamas pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em teu auxílio no mal quando tens a vontade de o cometer.
Eles não podem ajudar-te no mal, senão quando tu desejas o mal. Se és inclinada ao assassínio, pois bem, terás uma nuvem de espíritos que entreterão esse pensamento em ti, mas também terás outros que tratarão de influenciar-te para o bem, o que faz que se reequilibre a balança e te deixe senhor de ti. É assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha da rota que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. E a gente fala assim, nossa, mas eu não tenho... Porque a gente, assim, muitas vezes, a gente tem que avaliar e prestar atenção na intenção. Porque é isso que é avaliado por Deus, é a intenção. Porque muitas vezes a gente, né, posa de bom moço, mas a gente não está com boa intenção ao lidar com aquela pessoa ou estar naquela circunstância. Nós temos que prestar atenção ao móvel das nossas ações. Isso realmente eu tenho a intenção no bem? Realmente eu tenho a intenção de ajudar? Ou eu estou querendo fazer isso para lá na frente de alguma forma eu ser beneficiado? Não é tão claro às vezes isso, né? E tem aqueles desejos, aquelas paixões que são tão íntimas, que estão muitas vezes lá no nosso inconsciente. E elas é que muitas vezes dirigem. Então, os espíritos estão nos observando. Nós conseguimos, às vezes, no trato com as outras pessoas, dissimular certos sentimentos, certas emoções, mas para a espiritualidade, para os espíritos que estão desencarnados, não há como isso ficar escondido. E eles sabem que muitas vezes nós estamos agindo ali, querendo, aparentando uma situação no bem, mas a nossa intenção ela não é boa. A nossa intenção ela não vai ter bons resultados. Então eles estão ali. Então é exatamente, é uma questão de sintonia, que influenciada, como a gente viu aqui. E aqui ele dá o exemplo de ser inclinado ao assassínio, né, ao assassínio, mas pode ser qualquer uma das paixões. A vaidade, a sexualidade, a sensualidade, pode ser qualquer paixão, né, que nós aqui sabemos e conhecemos bem. Então, com certeza, a gente tem aquelas tendências que a gente conhece e lá que nós devemos agir. Por isso que é tão importante o que a gente aprende no Espiritismo, sobre o autoconhecimento, sobre a reforma íntima. Porque não há como a gente se melhorar, não há como a gente se livrar, se é que a gente pode usar esse termo, dessas influências negativas, se nós não trabalharmos o nosso espírito para deixar de termos essas paixões. Não há como limpar uma mesa e não querer que tenha moscas. Tem que limpar a mesa para não atrair aqueles insetos. E com a gente é a mesma coisa. Nós temos que trabalhar o nosso espírito. Temos que falar, nós estamos aí, estamos numa época, né, encerrando um ano, começando o outro. E nós sabemos que isso é para nós aqui o tempo. Mas somos espíritos eternos, infinitos. Essa mudança de 2014 para 2015 é só uma simples formalidade, é para a gente poder se situar num planeta, né, aqui que nós estamos. Mas é uma época em que a gente pode sim aproveitar esse clima que está no ar, de passagem, de mudança, para isso, para refletir. Porque a gente reclama muitas vezes que as situações estão difíceis na nossa vida, mas nós nos acomodamos, nós ficamos naquela zona de conforto. E precisamos fazer um movimento para mudar. Porque a gente quer mudança, mas se a gente não dá o primeiro passo em direção a essas mudanças, a gente fica no mesmo lugar. A gente não sai do lugar. E mudar é fácil? Não, não é fácil. Porque a gente se acomoda nas nossas dificuldades, a gente se acomoda nos nossos desculpismos e vai levando a vida assim. Mas se quer mudar, então vamos aproveitar para mudar. E a gente começa fazendo isso, se conhecendo, admitindo realmente, eu sinto muita inveja, eu tenho muito ódio, eu tenho muita dificuldade de perdoar. Porque às vezes a gente tem vergonha de admitir isso. Não é bom a gente se reconhecer que tem dificuldade de perdoar, que sente inveja do outro. Não é bom, isso realmente não é bom. Mas é necessário se reconhecer assim, para quando as situações que isso vai vir à tona, com que a nossa maneira de agir vai predominar, a gente saber, falar, não, eu sei que eu já tenho essa dificuldade, eu sou mais suscetível aqui, eu sei qual é o meu
calcanhar de Aquiles, então lá eu vou estar observando aquilo ali. Não é fácil, não, mas também não é impossível. Trabalho dá, porque a gente acaba tendo que ir contra a nossa natureza ainda que, né, mista, porque a gente tem já algumas qualidades, a gente tem mais defeitos, mas também já tem algumas qualidades. Então a gente tem que nortear isso aí e querer melhorar, porque aí sim, as nossas companhias, a nossa sintonia também vai ser melhor. Isso em qualquer lugar, no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, onde quer que a gente esteja, né? Porque nós somos um espírito e o pensamento, a inteligência são atributos do espírito. Então não importa onde a gente esteja, em que momento, a gente passou aí pelo Réveillon, né? E a gente faz, aí as pessoas fazem um monte de simpatia, pula 7 ondinhas, aquela coisa toda, é interessante tudo, mas se a gente continuar com o mesmo norte, com o mesmo tipo de pensamento, não tem simpatia ou reza braba, sei lá, que vá dar jeito, não tem. É questão da gente se conhecer, da gente realmente ter esse compromisso, primeiro com a gente. Porque a gente não muda ninguém. É outra ilusão que a gente tem. De achar que a gente pode mudar alguém, que a gente vai mudar um familiar. Não vai. A primeira mudança, ela tem que ocorrer dentro de nós. A gente tem que se abrir para essa mudança. E com certeza, na hora que a gente se abre, com certeza o universo conspira. O universo vai colocar situações ali em que a gente vai ter a condição de mudar. Mas a gente precisa querer também mudar, seguir o fluxo, porque a gente quer mudança. Aí começam a acontecer as coisas que vão nos trazer mudanças. Ou vão acontecer as mesmas situações para ver como que a gente vai agir naquela situação. Se a gente vai ser igual, se a gente vai manter o mesmo padrão de pensamento, ou se a gente já está começando a seguir uma outra rota, né? E aí depois a gente vem para a questão 469. Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que suscitem em vós os maus pensamentos, que insuflam a discórdia e excitam em vós todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Eis porque Jesus vos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Não é livrar do mal externo, é livrar do mal que nós temos em nós. Isso é o que é dito na oração do Pai Nosso, né? Livrai-nos do mal. Mas mal, que mal? Esse mal que ainda está no nosso espírito e que precisa ser trabalhado. Todo esse potencial, porque nós temos um potencial. Cada um de nós foi criado por Deus com esse objetivo. Nós não fomos criados com o objetivo de fracassar, nós não fomos criados para dar errado, não. Deus, quando nos criou, tem e teve, sempre terá a melhor das intenções, que é nós atingirmos a perfeição, é que nós sermos perfeitos. Então nós temos esse potencial de perdoar, nós temos esse potencial de amar, nós temos isso em nós. Só que nós precisamos trabalhar e fazer com que isso sobreponha, isso esteja de uma forma maior do que as inferioridades que ainda nós temos. Então é um trabalho que depende só de nós, né? E a gente muitas vezes é mestre em querer reformar o outro. A gente sabe muito bem o que o outro precisa melhorar, o que o outro precisa de reforma. A gente tem uma habilidade grande para observar isso. Mas em relação a nós mesmos, nós somos míopes. A gente finge que não está vendo, não, isso aí eu não tenho, bota desculpa. Em relação a nós mesmos, nós somos míopes. Em relação ao próximo, a gente enxerga que é uma beleza, né? A gente bota, e às vezes, até uma lente de aumento para enxergar melhor. Mas olhar para dentro, aí
é um movimento que precisa ser feito, porque a gente precisa trabalhar mais os nossos potenciais para deixarmos as nossas paixões, deixarmos o nosso egoísmo, né, a nossa vaidade e tudo isso. E até numa outra oportunidade que eu fiz o estudo aqui, depois alguém veio falar, não, mas tem que falar do espiritismo de uma forma positiva. Eu fiz uma crítica aquela sexta-feira lá, aquela Black Friday lá, que a gente viu aquela loucura daquele consumismo, e as pessoas assim, mas não pode, não tem que falar dessas coisas. Mas a gente vive num mundo assim. A matéria, ela exerce muita influência sobre o espírito. E nós estamos aqui com um objetivo, e a doutrina nos traz e nos mostra isso de uma forma muito clara. Nós estamos aqui para evoluir, para sermos melhores. As coisas materiais, elas são instrumentos, são o que a gente precisa, são os recursos que o espírito precisa. Claro, a gente está na matéria, a gente precisa trabalhar, a gente precisa gerir a nossa existência aqui, a gente precisa disso. E claro, muitas vezes nós conseguimos ter uma riqueza, nós conseguimos bens materiais. Não é crime isso, não foi nesse sentido que eu quis dizer, mas temos que prestar atenção quais são os valores que nós estamos prezando mais. Se são os valores materiais que são perecíveis ou se são os valores do espírito. Esse é o nosso grande objetivo de estar aqui. Claro, é muito bom a gente poder passear, a gente poder viajar, né? Eu tive a oportunidade agora de um lugar belíssimo, com lindo lugar, mas assim, onde a gente nota muito isso, muito essa vaidade, esse ego, as pessoas com muito poder aquisitivo, com muito dinheiro. Que bom que elas podem, mas será que é só isso? Será que é só isso que a gente veio fazer aqui? Ou será que a gente tem um objetivo maior? É isso que a doutrina espírita veio nos ensinar, e é isso que faz a diferença. Nós estamos aqui só para isso, só voltados para o ter, só voltados para as coisas materiais. Isso tudo é muito passageiro, isso tudo é perecível. Nem o nosso corpo, que é o instrumento que o espírito usa, a gente leva, fica conosco. Né? O que é importante é a essência, é o espírito, são as qualidades, os defeitos que a gente tem. As outras coisas a gente pode até ter, pode passear, ninguém está fazendo voto à pobreza aqui. Não é crime nenhum, mas temos que entender que isso é um usufruto. Nós não vamos levar nada disso, tudo isso fica aqui. Então nós podemos aproveitar, usufruir da nossa estada aqui na matéria? Podemos, de tudo que tem de bom. Como o Zé dizia, né? Ninguém hoje vai ficar andando aí de carro de boi, você pode andar de avião, ninguém vai cozinhar no fogão a lenha, você pode cozinhar no fogão a gás, todas essas modernidades, a gente pode aproveitar de tudo isso. Mas entendendo e compreendendo que isso é do mundo, que isso vai ficar. Mas e o que a gente vai levar? É o que está em nós, é a nossa bagagem espiritual, é o que a gente fez de bom, o que a gente ainda não conseguiu superar. Isso faz parte de nós. Então é importante a gente observar isso. Ser do mundo sem estar do mundo sem ser do mundo, né? Jesus já dizia isso, mas a gente ainda tem muito que aprender, né? Quando experimentamos, 471, quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível ou de satisfação interior sem causa conhecida, isso decorre de uma disposição física? É quase sempre um efeito das comunicações que, sem o saber, tivestes com os espíritos, ou das relações que tivestes com eles durante o sono. 472. Os espíritos que desejam incitar-nos ao mal limitam-se a aproveitar as circunstâncias em que nos encontramos ou podem criar essas circunstâncias? Olha a resposta. Eles aproveitam a circunstância, mas frequentemente a provocam, empurrando-vos sem o perceberdes para o objeto da vossa ambição. Não é a ambição do espírito, é a nossa ambição. A nossa ambição, os nossos defeitos. Eles não vão simplesmente chegar, vou influenciar o que foi. Não, eles estão lá observando quais são as nossas intenções, o que realmente a gente quer, o que realmente a gente está intencionando. Então, eles estão observando. Então, eles se aproveitam, mas provocam, ali dando aquele leve empurrãozinho, botando mais lenha na fogueira, né?
Assim, por exemplo, um homem encontra no seu caminho uma certa quantia. Não acrediteis que foram os espíritos que puseram o dinheiro ali, mas eles podem dar ao homem o pensamento de se dirigir naquela direção e então lhe sugerem apoderar-se dele, enquanto outros lhe sugerem devolver o dinheiro ao dono. Acontece o mesmo em todas as outras tentações. Todas as outras. Então, em todas as circunstâncias da nossa vida, nós vamos ter espíritos, isso aí, independente de estarem encarnados ou não, no ambiente em que nós estamos. Ou vão ter aqueles espíritos que vão intuir para a gente fazer o bem. Olha, isso não é seu, não faça isso porque você não vai ter bom resultado. E a gente sabe. E também vai ter aquele grupo que vai fomentar, que vai incrementar, vai se aproveitar das circunstâncias ou vai dar um empurrãozinho para que as coisas aconteçam assim. Mas aí a gente vai ter que estar atento, é isso que é importante. Precisamos estar atentos a esses detalhes. É claro, nem sempre a gente vai estar. Não há como, né? É difícil essa situação de você estar o tempo todo vigilante. Mas em situações que a gente tem que ver que a coisa não está legal, ou que a gente está muito em dúvida, em que a gente está se sentindo muito angustiado, muito aflito, vamos parar, vamos refletir, não vamos fomentar. Quantas vezes a gente numa conversa que já não está muito legal, a gente escuta uma sugestão, fala o que não deve, se exalta, depois se arrepende de ter falado aquilo. Então nós temos que ter muita calma, a gente tem que procurar estar muito harmonizado nessa hora para tentar fazer a coisa certa, porque nós vamos ser aí excitados. E por que eles fazem isso? Porque muitas vezes eles também estão sofrendo e querem também que a gente sofra junto. E como a gente já viu aqui, são instrumentos que Deus permite ali que aconteçam essas situações e que influenciem para nos testar realmente, para ver se a gente está firme naquela resolução, porque a gente às vezes aprende muita coisa, tem muito conhecimento, adquire muito conhecimento, só que vai chegar a hora que a gente tem que testar, em que a gente vai ser testado, né? A encarnação essa é a finalidade. Nós aprendemos muita coisa no plano espiritual, entre uma encarnação e outra, mas precisamos vir para a matéria, precisamos encarnar. Para quê? Para provar, para ver se tudo aquilo, todo aquele conhecimento, todo aquele potencial que a gente adquiriu e colocar aquilo em prática, porque sem a ação de nada vale. Então é importante a gente estar atento, porque a gente vai ser sempre a galera do contra e a favor, né? Então a gente tem sempre que prestar bastante atenção em quem a gente está dando ouvido, né? Em que lado para que lado a nossa balança está pesando. E é claro que Deus, sabendo das nossas dificuldades, não ia deixar a gente sozinho, né? Assim, lá, se vira, vai ser perfeito e fica por isso mesmo. Não é assim. E aí, como que a gente pode, em que a gente pode ter como segurança, ter como porto seguro numa hora dessa? Em todas as horas, é a prece, que também é essa evocação, também é um pensamento elevado. Para quê? Para que o nosso anjo da guarda, Deus sabe que não é uma tarefa fácil, tanto que cada um de nós tem um anjo amigo, um anjo da guarda, um espírito protetor, que tem como missão cuidar, inspirar, espíritos familiares que também nos auxiliam. Então nós não estamos sozinhos. E sempre a prece é eficaz, sempre, em todas as situações. Seja para pedir, seja para agradecer, seja para pedir uma inspiração, nunca falha, nunca. Né? Então é um meio muito eficaz de nós conseguirmos ter essa força, ter essa coragem, porque é preciso. Né? Para nós estarmos aqui num planeta como esse, com as nossas dificuldades, convivendo muitas vezes em situações que não nos favorecem a harmonia, o amor, nós precisamos ter essa força e a coragem. E a gente pode e deve sempre recorrer à prece. E aí, Angela, vira só um pouquinho para lá, que está um pouquinho... Não, está aqui em cima. É. Então, a gente vai aqui no Evangelho, no capítulo... Deixa eu ver qual capítulo que é. Obrigada, Ângela. No capítulo 27, que fala sobre o pedir e obtereis. Isso aí. E aí a gente vai lá
ver a ação da prece e a transmissão do pensamento. No item 9. A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento, uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para apreendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos nos conceber mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar o é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento como o ar transmite o som. E olha como é importante isso aqui. Imaginemos como nós devemos estar atentos aos nossos pensamentos, porque nós estamos imersos, né, nesse fluido cósmico universal, que é o transmissor dos pensamentos, é quem transmite os pensamentos. Então, nós estamos envolvidos em uma atmosfera onde há inúmeros pensamentos e emoções, como as ondas de rádio, né? Nós estamos aí. Todas as ondas de rádio estão aí entrecruzando o espaço, estão aí passando, né, por tudo, por todos nós. E como é que a gente faz quando a gente quer escutar uma rádio? A gente vai lá, tem um número e a gente vai lá e sintoniza o rádio naquela frequência. Nós vamos ouvir o que aquela rádio, que vai dizer, né? E é a mesma coisa, né? Nós podemos fazer uma comparação com os nossos pensamentos. Se nós estamos sempre vibrando em faixas inferiores, cultivando pensamentos pessimistas, de doença, de ódio, de desânimo, é claro, nós vamos estar na mesma faixa de uma quantidade de espíritos e de irmãos encarnados e desencarnados que também vão estar nessa faixa. Nós vamos ficar nos alimentando. Nós passamos para eles, eles passam para nós. E muitas vezes nós adoecemos nessas situações. Mas se nós, através da prece, elevarmos as nossas vibrações, elevarmos a nossa sintonia mental, pensando sempre no bem, cultivando bons pensamentos, cultivando o otimismo, a saúde, é claro que nós vamos também ter esses benefícios que nós estamos estudando aqui. Depende exclusivamente e unicamente de nós, de mais ninguém. Não há o que possa fazer o nosso anjo da guarda para nos auxiliar se nós não queremos ser auxiliados, se nós não fazemos a nossa parte. Auxiliado nós somos o tempo todo. Ele está o tempo todo, a gente diz ao nosso lado, mas ligado por nós, pelo nosso pensamento. Ele não precisa estar aqui o tempo todo, não. Basta que nós recorramos à prece, chamemos por ele e ele vai estar presente, ele vai estar ligado conosco pelo pensamento. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta a gente querer ajuda se a gente não se ajuda, né? Ajuda-te e o céu te ajudará, né? Essa é a condição. Então, vamos voltar aqui, ó. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida
qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Essa explicação vai, sobretudo, com vistas aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar-lhe inteligíveis os efeitos, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva. Nem por isso deixa essa ação de estar subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, único apto a torná-la eficaz. Não é só porque a gente pede que a gente vai alcançar. Porque os espíritos que nos ajudam, que nos inspiram, enxergam além. Sabem que muitas vezes o que a gente está pedindo vai ser a nossa derrocada. Vai ser o nosso escândalo. Vai ser o nosso motivo de queda. Então, às vezes, não alcança. Nós temos que aprender a agradecer por tudo que nós temos na nossa vida. É o que a gente menos faz, tem hora, agradecer. Devemos agradecer, sim, todos os dias. Agradecer pela vida, pela saúde, pela oportunidade de estar aqui. Agradecer. Agradecer pelos momentos mais difíceis que a gente passa na nossa vida. Porque é ali, naquele momento, que Deus está nos ajudando de uma forma que a gente não pode nem imaginar. É naquele momento. Então, agradecer a dor, agradecer as situações difíceis, ali que a gente cresce, ali que a gente amadurece. Agradecer e pedir o que for útil para nós, o que for necessário, mas não segundo as nossas vistas, que são limitadas. É de acordo com o nosso merecimento, de acordo com as nossas necessidades. E se nós confiamos em Deus, nós temos que estar firmes nesse propósito. Se a gente acredita que Ele é infinitamente justo, bom, misericordioso, a gente tem que fortalecer essa fé, a gente tem que fortalecer essa confiança e entender que muitas coisas que nós vamos passar na nossa vida, passamos por muitas em 2014, vamos passar por muitos aprendizados ainda em 2015, somos eternos aprendizes, vamos passar por tudo isso, mas nós não estamos sós. Deus, na sua infinita bondade, sabe que sozinho a gente não dava conta. Não dá conta. Por isso Ele já designou ali que cada um tem um amigo que está perto, que acompanha, que sabe. O nosso anjo da guarda sabe. Ele sabe das nossas dificuldades, coisas que nós passamos, que temos no nosso passado, que nós temos que resgatar, que nós temos que, de novo, ali na convivência com aquelas pessoas, tentar dar conta daquilo ali. Ele sabe. Então é pedir o que for necessário, mas não segundo o que a gente avalia, porque geralmente a gente só quer mordomia, só quer se encostar, só quer se dar bem, não quer dor, não quer sofrimento, não quer perda, mas não é assim. Ou nós vamos nos ater a essa realidade que a doutrina espírita nos mostra, ou nós vamos continuar nos iludindo. Aí é a escolha de cada um. Ou a gente cai na real, enxerga a realidade, ou a gente vai ficar atrás de coisas e de situações que vão nos proporcionar o bem, ou que a gente acha que vai proporcionar, mas que não vai proporcionar. Né? Nós temos que ter isso muito claro. Então vamos lá. Exatamente. Então vamos continuar aqui. Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhes ideias sãs. Ele adquire desse modo a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto se desse se afastou. Não é orar para a gente não ter problema. O anjo da guarda não vai livrar ninguém de problema. Não. Ele vai dar coragem, ele vai dar ajuda para que a gente possa passar pelo nosso aprendizado, pelos nossos problemas, pelas nossas aflições. Ele não vai fazer o dever de casa por nós. É igual um pai ou uma mãe. Não adianta querer estudar pelo filho. Não, o filho vai ter que estudar. A função dele é orientar, é ajudar aquele espírito. Então o anjo da guarda também, mas ele não vai poder poupar a gente de nada. Porque senão a gente vai ser vamos ser eternas crianças espirituais. E nós sabemos, né, que nós somos
praticamente bebês, né, espirituais. Nós estamos aí engatinhando ainda em muitas coisas. Então nós precisamos crescer, nós precisamos avançar para chegar no destino final de cada um, que é a perfeição. Mas depende de nós. Se em duas partes se dividirem os males da vida, uma constituída do que o homem não pode evitar, e a outra das tribulações que ele se constitui a causa primária, pela sua incúria ou por seus excessos, ver-se-á que a segunda, em quantidade, excede de muito a primeira. Faz-se, portanto, evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições, as quais se pouparia se sempre obrasse com sabedoria e prudência. Não menos certo é que todas essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se as observássemos pontualmente, seríamos inteiramente ditosos. Se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não apanharíamos as enfermidades que resultam dos excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes que as doenças acarretam. Se puséssemos freio à nossa ambição, não teríamos de temer a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não teríamos de recear a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maldizentes, nem invejosos, nem ciosos, e evitaríamos as disputas e disenções. Se mal a ninguém fizéssemos, não houvéramos de temer as vinganças e etc. Admitamos que o homem nada possa com relação aos outros males, que toda prece que lhe seja inútil para livrar-se deles. Já não seria muito ter a possibilidade de ficar isento de todos os que decorrem da sua maneira de proceder? Ora, aqui facilmente se concebe a ação da prece, visto ter por efeito atrair a salutar inspiração dos espíritos bons, granjear deles força para resistir aos maus pensamentos, cuja realização nos pode ser funesta. Nesse caso, o que eles fazem não é afastar de nós o mal, porém sim desviar-nos a nós do mau pensamento que nos pode causar dano. Eles em nada obstam ao cumprimento dos decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza, apenas evitam que as infrinjamos, dirigindo o nosso livre-arbítrio. Agem, contudo, a nossa revelia, de maneira imperceptível, para nos não subjugar à vontade. O homem se acha, então, na posição de um que solicita bons conselhos e os põe em prática, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Quer Deus que seja assim, para que aquele tenha a responsabilidade dos seus atos e o mérito da escolha entre o bem e o mal. E é isso que o homem pode estar sempre certo de receber, se o pedir com fervor, sendo, pois, a isso que se podem, sobretudo, aplicar essas palavras: pedi e obtereis. Então, eles são muito claros aqui, os espíritos. Tem males que nós não podemos evitar. Realmente, tem coisas que não estão no nosso controle, não há como evitar. Mas os maiores males, as maiores aflições decorrem das nossas paixões. Se nós não fôssemos tão orgulhosos, a gente se melindra muito, né? Muitas vezes com o que a gente ouve. A gente não seria tão suscetível à opinião do outro, né? A gente fica muito aí, porque a gente tem orgulho, a gente tem amor próprio muitas vezes, então a gente se sente humilhado muitas vezes, porque às vezes escuta a pessoa falar o que a gente não quer ouvir. Mas o que a gente vai fazer? É assim que tem que ser. Nós precisamos trabalhar essas riquezas, né, que são a humildade, a paciência, né? Como nós não temos paciência? Ele mesmo que fala, não tenho paciência. Realmente, a gente não tem paciência. A gente não tem paciência. Mal tem tolerância. E nem é sempre, né? Nossa tolerância é bem baixa. Quase zero.
Mas paciência não, porque quando a gente adquire uma virtude, a gente não perde. Então, toda vez que nós avançamos nas nossas qualidades, nós ficamos menos suscetíveis à opinião, ao que o outro às vezes vai falar, ao que o outro vai opinar ou não, porque isso aí é muito delicado, a gente tem sempre que ter muito cuidado com isso. Mas também saber ouvir, é ter humildade também saber ouvir, né? Porque os amigos, ótimo, né? Os amigos estão sempre elogiando, sempre falando bem, mas às vezes não são tão sinceros, né? Os inimigos não, eles não têm o que perder, não têm o que dar um brilhozinho no nosso ego, então às vezes vão botar o dedinho na nossa ferida, né? Muitas vezes é por isso que nós sofremos influências espirituais, que nós passamos por essas situações de ser influenciados por maus espíritos. Vamos observar, por que eu estou sofrendo essa influência? O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou pensando? O que eu estou fazendo em relação ao meu próximo que está atraindo, o que eu estou sintonizando? É preciso ter muita humildade para fazer isso, que é muito doloroso. A gente às vezes reconhecer, meu Deus, que pensamento horrível, mas a gente tem. Vai fazer o quê? É difícil, mas se a gente não reconhece, se a gente não tem humildade suficiente para isso, aí a gente não sai do lugar. É preciso ter muita coragem, né? Mesmo com sua eficácia reduzida a essas proporções, já não traria a prece resultados imensos? Ao Espiritismo fora reservado provar-nos a sua ação, como de nos revelar as relações existentes entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Os efeitos da prece, porém, não se limita ao que vimos de apontar. Eles continuam aqui, só que a gente já não tem mais tempo, mas é muito importante a gente estar sempre atento a isso aqui, porque a gente sempre escuta sobre isso na Casa Espírita, sobre os pensamentos, sobre a sintonia. A gente sabe realmente da existência de todos esses irmãos desencarnados. Nós estamos ali, vou até pegar que o Luiz fala que eu nunca pego, né? Vou pegar. Bom, já nem sei mais enquanto nós estamos, acho que já passamos de 7 bilhões aqui, com certeza, né? Eu acho que já. Do jeito que tem criança nesse mundo, né? Mas a gente está aqui, encarnado. E em volta desse planetinha aqui, temos muitos espíritos desencarnados que continuam aqui. Por que eles continuam aqui? Porque eles gostam das coisas daqui. Continuam se alimentando das nossas paixões, de sexo, de drogas, de álcool. Continuam ainda aqui envolvidos nessa atmosfera. Então, nós temos esse constante intercâmbio. A gente influencia, né? Porque a gente, às vezes, a gente faz prece, e aqui que eles falam também no Evangelho, que as pessoas falam, para que eu vou fazer prece? Tudo que eu peço eu não sou atendido nas minhas preces. Se está tudo destinado, para que eu vou pedir prece? O meu pedido não vai alterar em nada. Mas é o que a gente viu aqui. Já não é bom a gente ter esse reforço? Já não é maravilhoso a gente ter essa ajuda? É maravilhoso, muito bom a gente ter certeza disso. E é isso que a doutrina espírita veio fazer. Essa é a missão dos espíritos. Foi a missão e continua sendo. Né? E nós aqui encarnados, enquanto espíritas, que estamos aqui falando da doutrina, divulgando a doutrina, também temos essa responsabilidade. Porque a gente fala do mundo, a gente sofre essa influência em muitas épocas, em determinadas épocas, a gente sente mesmo o tumulto, né, que se dá no globo. Catástrofes, guerra, a gente vive isso, desde que o mundo praticamente existe, é assim, continua, a gente está aqui agora, se começar a ver, basta a gente sentar 1 hora em frente à televisão que a gente vê, né, quantas desgraças e tudo, mas também não tem só desgraça, também tem coisas boas, a gente também está evoluindo, né, mas se a gente não entender com essa visão da doutrina espírita, com essa visão ampliada, com essa visão reencarnacionista, não tem nada dando certo, está tudo dando errado, o ser humano só piora. Mas nós estamos progredindo, só que o progresso moral, ele é lento, porque ele é individual. Né? O que é descoberto na Europa ou nos Estados Unidos, rapidinho, nós estamos, né, um mundo globalizado de tecnologia. Hoje a gente fala com uma pessoa lá do outro lado do mundo, ao mesmo tempo ali. Né? É incrível essa tecnologia, esse avanço de tudo, das comunicações. Mas o avanço moral ainda é mais lento, é mais demorado, porque ele é individual. E ele só vai se observar
de forma coletiva quando cada um de nós fizer a sua parte, porque é o todo, né? A sociedade, o planeta é a soma de cada um de nós. Então nós temos que compreender toda essa realidade e nos ajuda. Independente de conhecer ou não, porque muitas pessoas escutam falar ou vêm ao centro, acham interessante, mas isso é muito complicado. Eu não quero saber disso, eu quero viver minha vida, eu quero fazer o que me der na telha, eu não quero saber das consequências. Eu lá quero saber que tem plano espiritual, que tem desencarnado, não me interessa. Mas independente de estar interessado ou não, essa é a realidade. E a gente tem que estar apto a entender isso. Eu passei até por uma situação agora engraçada, até agora na viagem a gente almoçando. Aí a gente foi almoçar, peguei um cacho de uva, botei assim no prato. Aí na hora que eu fui comer a uva, pensei assim, falei, gente, será que essa uva está lavada? Pensei com meus botões. Aí uma amiga que estava do lado falou assim, Valéria, você quer a verdade ou você quer assim ouvir o que vai corresponder ao seu desejo de ela estar lavada? Eu falei, nem sei, mas é melhor a realidade. Provavelmente ela não estava lavada, né? Mas então, na vida é assim também. Ou a gente encara a realidade, ou a gente sabe, ou a gente quer entender tudo isso, ou não, ou a gente deixa para lá, deixa para próximo, não quero saber disso, eu não quero saber. Mas uma hora nós vamos ter contato com isso, porque isso é a realidade. A doutrina espírita nos traz isso com esse objetivo de nos auxiliar, de entender tudo isso e através desse conhecimento colocar as nossas potencialidades para funcionar, colocar a nossa capacidade de amar, de perdoar, de trabalhar a nossa inteligência, de trabalhar a nossa moral. Ou a gente vai querer ficar achando, não, deixa isso para depois, eu não quero saber disso. Mas querendo saber ou não querendo saber, essa é a realidade. Não adianta viver igual a avestruz. Muitas vezes a gente gostaria, né, de viver igual a avestruz, com a cabeça enfiada, não quero saber de nada. Não adianta. Ou a gente se apodera disso, ou a gente pega isso para nós e coloca isso em prática, ou a gente vai continuar passando para cá, uma hora está desencarnado, outra hora está encarnado, achando que a vida é só isso, achando que a vida é só ter carrão, só ter as coisas para usufruir, e fica por isso mesmo. Então a gente perde às vezes muitas existências nessa situação, querendo deixar para depois, empurrando com a barriga, ou a gente toma conta disso, bota isso em prática, ou a gente realmente vai ficar perdendo nosso tempo aqui. Então, eu queria trazer essa reflexão para a gente já começar aí o ano tendo essa consciência de que nós temos que melhorar os nossos pensamentos, que nós temos que procurar sim fazer o bem e que nós somos muito sempre, em todos os momentos, extremamente ajudados. Muitas vezes nós somos carregados no colo e estamos ainda só reclamando. Então que a gente possa, com esse conhecimento aqui, com esse entendimento que a doutrina proporciona, fazer a nossa vida melhor, na medida do nosso conhecimento, das nossas possibilidades, auxiliar ao próximo também, não desrespeitando o livre-arbítrio das pessoas, não desrespeitando as suas crenças, não desrespeitando a sua maneira de pensar, mas fazendo a diferença, né? Nós temos que fazer a diferença. E como eu disse da última vez, nós temos que prestar atenção qual fileira nós estamos engrossando. Se nós estamos andando mais na fileira do mal, das paixões, dos desregramentos, ou se nós estamos aí nos esforçando sinceramente para trilhar aí essa fileira do bem, essa conduta aí no caminho reto, né? Boa noite a todos, obrigado pela atenção.